Bom, vamos para a segunda parte de geometria analítica. Deixa eu acender a luz. Quando nós tivermos, eles pedirem, né? Uma das formas da gente de vir indicado para nós o coeficiente angular é, como eu já disse para vocês, eu ter lá a equação geral, ax mais by mais c igual a zero. Coeficiente angular é o oposto de A dividido por B. Se ela estiver na forma reduzida, então vamos supor que seja assim, eu não lembro qual que é a letra que eles usam mx mais n, tá? O que eles usam aqui normalmente, não me recordo. Mas olha só, esse m é o coeficiente angular já pronto. Então, quer dizer, se a gente tem uma equação reduzida assim, igual a, por exemplo, 4x menos 1. Aqui o coeficiente angular já é 4, não tem que aplicar fórmula nem nada, tá? Se for na geral, tem que aplicar fórmula. E uma outra coisa que pode acontecer é nós termos dois pontos da reta e com esses dois pontos a gente quer calcular o coeficiente angular. Como que faz isso mesmo? Gente, isso aqui é muito, muito, muito fácil. Se eu tiver, por exemplo, tiver lá uma questão lá, calcule o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos. Por exemplo, 1 menos 2 e B menos 1 e 3, por exemplo. E eu quero saber o M. Então, olha só. Quando eu tenho dois pontos, a formulinha era assim. M é igual ao y de um ponto menos o y do outro ponto, dividido pelo x de um ponto menos o x do outro ponto. Tanto faz se é do B menos A ou se é do A menos B. Só que a ordem que você usar em cima, você também tem que usar embaixo. Então, se aqui em cima é B menos A, então embaixo também tem que ser B menos A, tá? Então, esse daqui, como é que vai ficar o cálculo? O M é igual a Y. Ali eu peguei do B, então aqui eu vou pegar do B, tá? Y do B, 3. O oposto do Y do A, mais 2, dividido. O X do B, menos 1, e o oposto do X do A, menos 1. E aí, vamos fazer essa continha. Aqui em cima, divididinho no bolso, eu tenho 3, tenho 2, tenho 5. E embaixo, devo 1 e devo 1, devo 2. Na divisão, mais com menos dá menos, 5 sobre 2. Se lá nas alternativas tiver número com vírgula, era só dividir, né? 5 dividido por 2, 2,5. Tá? Então, se for necessário a gente saber o coeficiente angular e só derem pra gente dois pontos dessa reta, é só a gente aplicar essa formulinha. Não esquece que em cima é o y e embaixo é o x, tá? Bom, outra coisa, também relacionado ao coeficiente angular. No outro problema, eu já tinha comentado com vocês sobre, e eu acredito que vocês também lembrem na época da matéria, né? Que
dependendo do sinal do coeficiente angular, a gente já sabe se a reta é crescente ou decrescente. Super facinho, né? Então, como é que era mesmo o negócio? Ó? Isso aqui é a parte teórica que a gente já tinha falado. O coeficiente angular é a tangente do ângulo alfa. E esse ângulo alfa é o ângulo que é formado entre a reta e o eixo x. Então, esse aqui que é o ângulo alfa. Também pode acontecer, essa daqui é o caso dela ser crescente. E a outra situação que pode acontecer, x e y, é ela ser, por exemplo, assim, uma reta S, e o ângulo, gente, é sempre pro lado direito, tá? Então aqui, ó, não é este ângulo o alfa é este ângulo aqui, ó. É sempre o ângulo que tá do lado direito da reta. Então aqui o nosso alfa é esse daqui. E essa reta é decrescente. Decrescente. Bom, então, em que situações eu tinha falado que se o M é positivo, ela é crescente. Se o M for negativo, ela é decrescente. Bom, o ângulo alfa, quando é que a reta é crescente? Quando esse ângulo alfa, ele tiver entre 0 e 90 graus. Só que se for 0, não é crescente, né, gente? Ele tem que ser um pouquinho maior que 0 para ser crescente. E se for 90 graus, também não é crescente, é perpendicular. Então, eu vou dizer o seguinte, para ela ser crescente, o meu ângulo alfa, ele tem que estar entre 0 e 90 graus, entre 0 graus e 90 graus. E não tem o sinalzinho de igual, porque se eu colocar o sinalzinho de igual, eu incluo o 0 e incluo o 90, e eles não estão nessa história de reta crescente, tá? E decrescente? Ela vai ser decrescente quando esse ângulo alfa aqui chega lá no 90, né? Quando chegar no 90 não é crescente, é perpendicular. Aí começa a passar do 90, ela começa a ficar decrescente. Então, esse ângulo alfa, quando ela é decrescente, o ângulo alfa, ele está entre 90 graus e 180 graus. Também aqui, não inclui o próprio 90 e não inclui o 180, porque também se for 180, também não é decrescente, tá? Bom, e uma outra coisa que eu também tinha comentado com vocês é que a tangente, eu sei que vocês lembram tudo da matéria do ano passado, e eu também comentei esse ano, né? Vamos ao meu desenho maravilhoso aqui. Então, a gente tem o eixo do seno, do cosseno, que não é o que está importando para nós. E aqui, nós temos, essas duas têm que ser paralelas, então a gente vai fazer de conta que elas estão paralelas, tá? Aqui tem o eixo da nossa tangente. Se por um acaso o ângulo, ó, for 30 graus, então 30 graus, o ângulo, por exemplo, aqui, eu tenho que unir a origem, que é 0, 0, eu tenho que unir com um ponto final, então a tangente é esse pontinho aqui, ó, que é um número, a gente não sabe exatamente quanto é, mas eu sei que é positivo. Se por um acaso for aqui o ângulo,
eu tenho que pegar o ponto final, também unir com o 0, 0, o ponto vai bater aqui, também não sei quanto é, mas sei que é positivo. Agora, quando o ângulo é exatamente na metade aqui do quadrante, quer dizer, o quadrante aqui ele tem 90 graus, então exatamente a metade é 45 graus. Quando ele tem 45 graus, será que vocês lembram exatamente quanto que vai dar a tangente? A tangente de 45 graus, ela é notável, né? Ela é uma que se destaca, porque ela é igual a 1, tá? Então, a tangente de 45 graus é igual a 1. O que quer dizer isso? Que se por um acaso eu tiver um negócio assim, ó, o nosso coeficiente angular for igual a 1, significa, como o coeficiente angular é a tangente do ângulo alfa, se está dando o resultado 1, significa que o nosso ângulo alfa mede 45 graus, para estar dando 1 lá. Então, quer dizer, se o coeficiente angular é igual a 1, isso significa que a nossa reta, ela é crescente e que este ângulo alfa mede 45 graus. Toda vez que o M é igual a 1, a gente já pode ter certeza que ela é crescente e que o ângulo é 45 graus, tá? Então, eu acho que o que precisa destacar são essas coisinhas aí que tem que lembrar, ó. Que é crescente quando o alfa é do 0 ao 90, sem incluir eles. É decrescente se o alfa for entre 90 e 180, sem incluir eles. E que se o M, o coeficiente angular, for igual a 1, é porque o ângulo alfa mede 45 graus, tá? Vamos ver se tem mais algum caso. Aqui, ó. Vamos supor que eu tenha, tomara que eu pegue um exemplo que dê pra gente fazer a conta certinho aqui, que não dê nenhum galho. Na hora de eu fazer o exercício, deu alguma coisa errada, tá? Eu vou escolher um número qualquer aí. Vamos supor que eles nos informem que o coeficiente angular de uma reta é igual a 2. E que a gente sabe que essa reta passa pelo ponto P. Vamos colocar um ponto P aí, por exemplo... Vamos colocar um simplesinho, né? 1 e 3. Passa pelo ponto 1 e 3. Então, vamos ver aqui. E eu quero saber qual que é a equação dessa reta. Eu quero descobrir qual que é a equação dessa reta. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Se eu considerar pela equação reduzida, eu tenho o valor do M, então eu tenho esse valor aqui, ó. Eu já sei que esse valor 2 é o que vai aqui. Então eu já sei que é y igual a 2x mais n. Só que esse n, eu não sei o valor dele. E eu quero a equação reduzida, a equação da reta. Tá? Se eu preciso da equação da reta, eu não posso ficar com essa variável aqui a mais,
com essa incógnita aqui, sem descobrir o valor dela. Então, eu vou ter que usar algum recurso para poder achar o valor do n, tá? Qual que é o recurso? Se eles estão me informando esse ponto, deve ser porque eu vou ter que usar esse ponto aqui de alguma forma para poder encontrar esse valor do n. Bom, uma coisa que vocês precisam saber, isso, gente, não vale só para geometria analítica, tá? Vai valer para geometria analítica tanto para equação geral quanto para reduzida, mas também vai valer para qualquer função. Vai valer para a função do primeiro grau, do segundo grau, para a função exponencial, para a função trigonométrica, qualquer uma, tá? Se por um acaso eles dão pra gente um ponto e eles afirmam que esse ponto tá no gráfico, faz parte do desenho do gráfico, então significa que se a gente pegar a equação e substituir esse pontinho, então, por exemplo, eu tenho lá uma equação de reta y, eu vou colocar uma que não tenha nada a ver com o problema, tá, gente? Vamos supor que seja y igual a menos 2x mais 1. Vamos supor que eu tenha essa equação aqui. Os valores que eu coloco aqui, ó, para x e y, e que fazem com que essa igualdade seja verdadeira, são os pontos que vão fazer parte do meu gráfico, tá? Então, isso daqui vai dar uma reta. Então, por exemplo, vamos supor que seja o pontinho 0, afirmem pra gente que o ponto 0, 1 faz parte dessa reta, pertence à reta, esse pontinho 0, 1 aí. Vamos confirmar se isso daí é verdade. Como é que eu confirmo isso? Ó, eu substituo, eu vou até copiar de novo aqui, ó, para vocês entenderem exatamente o que eu tô fazendo, ó. Entre o 2 e o x é multiplicação. Eu tô apagando, ó, eu vou apagar o valor do y, e no lugar do y eu vou pôr este y aqui do ponto. E vou apagar o x, e no lugar do x eu vou colocar o valor que está nesse ponto. E vou fazer essa conta e vou ver se dá verdadeiro, ó. Aqui vai dar 1, que é igual a menos 2 vezes 0, dá 0. Então, vai sobrar só mais 1. Como isso daqui é verdadeiro, então, realmente, esse ponto aqui pertence à reta. Então, se esse ponto aqui pertence à reta, significa que se eu substituir ele nessa fórmula, vai ter que dar verdadeiro. Então, agora, ó, eu vou juntar tudo isso que eu falei. Então, vamos lá. Ó, eu vou pegar a forma geral da reduzida. Vou pegar essa forma aqui, ó. Y é igual a mx mais m. Vou substituir aquilo que eu tenho, então eu já sei aqui que o m, eu posso já substituir ele por 2, ó. Né? Aqui é vezes. E eu também posso pegar, eu já tenho que y é igual a 2 vezes x mais n. E como esse ponto pertence a essa reta aqui, eu posso fazer o que eu acabei de fazer naquele exemplo que eu apaguei. Eu tiro o y e no lugar do y eu vou colocar este y aqui do ponto. Então aqui eu vou colocar o 3. E apago o x, no lugar do x eu vou colocar o valor do x do ponto, que é 1. E aqui ele está afirmando que esse ponto pertence à reta. Então isso significa que isso daqui tem que dar verdadeiro. Tem que ser verdadeiro. Então, sabendo disso, tem como eu achar o valor do n, ó. Vamos fazer essa continha. Vai dar 3, que é igual a 2 vezes 1, 2, mais n. Eu quero achar o valor do n, tanto faz, eu posso passar esse n para lá, só que eu posso, fica mais fácil eu passar só o 2 para lá, ó. Vai ficar 3, copiei, esse 2 passa para cá, menos 2, que é igual a n. Eu tenho 3, devo 2, tenho 1, é igual a n. Ou n
é igual a 1, que é a mesma coisa, né? 1 é igual a n, ou n é igual a 1 é a mesma coisa. Então a gente descobriu o valor do n. Estão pedindo a equação da reta. Eu não dei a equação da reta. Agora eu só vou pegar e vou montar ela. Ó, o que eu falei assim, que nessa daqui, o que eu não tinha ainda era esse valor do n. Então aqui a resposta, vamos lá. Resposta. Resposta é a equação da reta. Então a resposta é y é igual a 2x, y é igual a 2x e mais n. Então é mais 1. Essa daqui é a equação reduzida da reta. Também é facinho, né, gente? Isso aí não é complicado não, hein? Bom, é só isso.